sobre o carta tarô. do Templário? Não tem uma carta do Templário ou não? Estou confundindo. Não, existe um tarô do Templário, né? Ah, tá, Existe um tá. tarô inteiro que é do Templário, que fala das várias iniciações e etc. O Hum. que a gente pode dizer que tem duas cartas que falam que guardam o templo, ou que guardam a entrada do templo, seria a papisa, vou até pegar aqui para você, e Já o ouvi falar Papa, muito né? da papisa. A papisa e o Papa. É, deixa eu São pegar a cartas minha. positivas? São cartas positivas? Olha, aqui eu não falo nem que o tarô não tem muito essa coisa muito binária, positiva e Tá, negativa. São tá. cartas muito de atitudes, de como você deve se colocar, Comportar. como você Uhum, deve como que você deve se portar naquele uhum, momento, para aquela situação, né? Se uhum, você é como se fosse um conselho, né? A papisa, por exemplo, é uhum. uma carta que fala para você ficar mais quieta, observar mais, ficar, né? É aquela coisa, fala menos, escuta mais e observa mais, né? Então aquela coisa, Tá. Deus deu dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Então aproveita, coloca os outros sentidos para funcionar e coloca a boca para descansar um pouco, né? Então fala menos, mais discrição, Cala a né? boca, né? Uma maneira bem educada de falar, É, cala a boca. cala a boca e senta, né? Então, assim, senta, fica quieta Escuta. mesmo, né? Escuta, observa, né? Então, são aqueles momentos que você realmente tem, às vezes, que se retirar, né? Se colocar um Uhum. pouquinho mais fora mesmo, né? Ficar mais quietinha no seu canto, ficar mais no sentido assim, começa a colocar, deixa a sua audição mais aguçada, né? Tenha Sim. mais percepções do que está se passando ao seu lado, né? Então, a Uhum. papisa tem isso, mas ela tem, aqui no meu tarô no meu tarô brasiliano, ela até Sim, tem sim. a coroa dela eu coloquei como um chapéu de cangaceiro, Sim, sim, tô mas, vendo. mas ela guarda a entrada do templo, tá? É como Ah, se ela tá. guardasse a entrada do templo. Ela tem essa Entendi. questão de estar se mantendo na entrada. E aí o Papa, ele já se apresenta e aqui é como se ela tivesse velado, tem uma cortina a Tá. vela, né? A entrada. É Aham. aqui é como se você já tivesse a oportunidade de entrar. Então, você tira essa cortina e você tem a Ok. possibilidade de entrar, que você tem a possibilidade de estudo, de buscar a tua espiritualidade, de buscar o seu Uhum. entendimento melhor sobre uma ciência, algo que você quer entender melhor, né? Então, aqui o Papa ele já abre esse templo e te escancara a possibilidade de Uhum. você realmente ter a entrada, o entendimento, buscar aquilo que você almeja e quer, né? Mas existe um Perfeito. tarô chamado Tarô dos Templários, que não é o de Marcelo, tá? O Certo, tarô de Marcelo, certo, essas cartas têm certo. essas referências. Mas, na Certo. verdade, o que a gente pode dizer é que essa simbologia é muito antiga. Então, Sim. você vê algumas cruzes, esse simbolismo todo, logicamente, foram Uhum. sendo. É meio que quase que um quebra-cabeça. Esse pessoal da Uhum. antiguidade, mesmo os artistas da Renascença, eles devem ter pego todos esses símbolos para, dentro de uma carta, simbolizar aquela personalidade, aquela atitude, Sim, aquele formato, sim. aquela experiência que eles queriam Uhum. passar para quem viesse buscar um conselho, enfim, um encaminhamento daquele É. oráculo, né, que é o tarô. A carta de tarô ela não tem, claro, o símbolo principal, mas ela está cheia de pequenos símbolos também em volta, né? Sim, sim, toda ela. Por isso que eu falei que parece uma cebola, porque você pega aqui, por Uhum. exemplo, uma imperatriz, você tem um escudo com uma águia que quer dizer alguma coisa, você tem toda a simbologia do poder, então você tem o cetro, você tem a coroa que quer dizer alguma coisa, o olho dela olhando para um lado quer dizer alguma coisa, ela estar sentada quer dizer alguma coisa, as Entendi. cores.
e ela veste quer dizer alguma coisa. Ela está Aham. entronada, ela está sentada onde? Ela está No sentada num trono. trono. Então, ela está entronada. Então, não só é uma carta que ela senta, quer dizer, no sentido de tempo Uhum. demora um pouco mais, mas é uma atitude de autoridade. Por quê? Porque ela está Sim. sentada num trono. Ela pode mandar, ela tem a sua autoridade. É uma coisa que você mandar sua mãe calar a boca, você não pode fazer isso, porque ela é uma Certo. imperatriz. Ela tem Entendi. autoridade sobre você, Entendi. tá? Então, É, é a mesma então, coisa de que você acordo falar com com. a situação, de acordo com o questionamento que eu estou fazendo, esse símbolo ele vai ter uma interpretação diferente, inclusive, dependendo da situação, não é isso? Dependendo da pergunta, que é Da o que você tem que pergunta. prestar sempre muita atenção, dependendo da pergunta, você então vai interpretar, porque nós temos níveis de interpretação. Uma Perfeito. coisa é eu perguntar se fulano gosta de mim. Aí isso é uma interpretação emocional, Uhum. sentimental. A outra coisa é eu perguntar o que você pensa de mim. Uhum. E aí eu estou fazendo já uma pergunta no nível mental, Mental. tá? Então, se você gosta de mim, tudo bem. Agora, o que você pensa de mim? Por exemplo, uma imperatriz, no trabalho, o que a pessoa pensa de você? Que você é responsável, que você é uma pessoa Uhum. que tem uma boa autoridade, que você chama as Uhum. coisas para si, que você Uhum. assume o que você se compromete, que você dá Uhum. conta do que você se coloca, que você entrega as coisas no prazo certo, porque a imperatriz ela é dona do seu, Sim. né? Ela tem Sim. domínio sobre o Sim. seu trabalho, suas coisas, tal. Agora, o que pensa? Provavelmente deve pensar que você é um pouco arrogante, você é meio bobo, Isso que não eu gosta de ser gosto. mandado, Aham. né? Que você deve ser Sim. assim uma dificuldadezinha assim entre um chefe e você numa imperatriz, deve ser bem Sim. difícil você aceitar Verdade. A alguém te autoridade, né? conduzindo, uma autoridade. Isso. Você pode bater um pouco boca ali com fulano está me pedindo, eu já falei que vou entregar, e eu sou responsável Uhum. daqui para quem está me cobrando, sabe aquelas coisas que você, né? Que a pessoa fica irritada, Sim. mas eu já sei que eu tenho que Sim. entregar amanhã. Por que ele está perguntando se eu vou entregar amanhã? Aí você já faz aquela cara de bunda sem lavar, e aí o chefe, mas por que está fazendo essa cara? Porque você não gosta você pode ter alguma dificuldade. Então, uma coisa é se eu gosto de você e o que eu penso de você, Sim. e assim por diante. Então, você vai ter possibilidades várias, né? Por exemplo, uma Sim. interpretação material aqui, uma imperatriz. Provavelmente você deve ter ambições. Logicamente que sim. Uhum. Uhum. Ninguém é uma imperatriz para ser Zé Mané. A pessoa quer ser uma rainha Sim. Elizabeth, Sim. né? Imperatrizinha. Não, a imperatriz, vamos para as cabeças. Né? Eu não quero ser chefe do almoxerifado, eu já quero ser diretora da empresa. Sim, Não sim. é? Ou seja, a pergunta é muito importante, né? A pergunta é muito Sim. importante. Por isso que o tarólogo ele tem que saber ouvir a pergunta. Ele tem que Tá. saber ouvir a pergunta para poder também saber interpretar e encaixar dentro dessa pergunta o nível de interpretação que a Perfeito. pessoa está se colocando. Porque senão você confunde alho com bugalho. Entendi. Então, E é muito você fácil vai. às vezes Que de é muito confundir. fácil às vezes, né? Confundir, né? É, é.